Olá! Estamos de volta para trabalhar com mais uma das obras de leitura obrigatória dos vestibulares e hoje nós vamos trabalhar com este livro aqui, ó, Sagarana, do Guimarães Rosa. Esse é aquele livro que o aluno não gosta de jeito nenhum. Sagarana é composto por 9 histórias, então é um livro que se multiplica em várias histórias, em várias narrativas. Cada uma com suas especificidades, seus personagens, seu enredo, seu sentido. Então, exige mais atenção, mais cuidado, mais trabalho por parte do aluno aí. O Sagarana é a obra de estreia desse carinha aqui, ó, João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da literatura universal do século XX aí. Guimarães Rosa nasceu em 1908 e morreu em 1967, relativamente jovem, não tinha completado 60 anos de idade ainda. Aliás, a respeito da morte dele, existe um fato curioso e interessante porque tem a ver com a sua produção literária que a gente vai mostrar depois no Sagarana. Em 1963, o Guimarães Rosa foi eleito de forma unânime para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Só que ele não tomou posse. Ele teve uma premonição de que quando ele se tornasse um imortal da Academia Brasileira de Letras, ele morreria. E como ele era muito místico, muito religioso, ele começou a protelar a sua posse na Academia Brasileira de Letras. Ficou 4 anos enrolando, alegando sempre compromissos, estava sempre viajando, até que em 1967, pressionado, ele precisou tomar posse como imortal da Academia Brasileira de Letras. 3 dias depois da posse, ele morreu de um ataque fulminante do coração. Esse aspecto místico, esse aspecto religioso, faz parte de toda a sua produção literária e nós vamos poder mostrar isso no Sagarana, em alguns dos contos do Sagarana aí. Outro aspecto interessante sobre o Guimarães Rosa é que ele era um apaixonado por aprender novas línguas. Ele nasceu em Cordisburgo, no interior de Minas, e já com 7 anos de idade ele aprendeu o francês com a ajuda de um padre da cidade. Depois ele se tornou médico, com 16 anos ele já passou no vestibular de medicina, chegou a exercer durante um certo tempo a medicina, aquela medicina familiar no interior de Minas, nas pequenas cidades, às vezes visitando as fazendas, né, do interior de Minas, sempre com um caderninho fazendo anotações sobre aspectos pitorescos da linguagem, enquanto ao mesmo tempo aprendia línguas estrangeiras. Mais tarde ele ingressou na carreira diplomática, viajou pelo mundo todo e aprofundou esse aprendizado de novas línguas. Quando ele morreu em 1967, ele falava 8 línguas e compreendia a leitura de mais outras 15 línguas estrangeiras aí. Essa paixão por aprender novas línguas se manifesta num processo criativo de invenção de palavras, de neologismos, muito presente também no livro Sagarana. Aliás, nós podemos começar a observar isso pelo próprio título. Sagarana é um neologismo, é uma palavra inventada a partir da fusão de outras 2 palavras. Saga, que seria uma palavra de origem escandinava e significa narrativa lendária, narrativa heróica. Irana, que é palavra da língua tupi, que significa em forma de ou semelhante a. Então, Sagarana pode ser traduzido como narrativas em forma de lendas. Sagarana foi a primeira obra do Guimarães Rosa, a obra que marca sua estreia literária, publicada em 1946. E eu queria começar falando para vocês um pouco sobre as características de estilo do Guimarães Rosa, que nós iremos observar depois ao longo da análise dos 9 contos aí. Essas características de estilo, obviamente, não são exclusivas do livro Sagarana. São características gerais do seu estilo presentes em todas as suas obras. O Guimarães se encaixa naquilo que a crítica chama de regionalismo universal. Isso aparece claramente nos contos do Sagarana.
A princípio, a expressão regionalismo universal parece um tanto quanto contraditória, paradoxal. Como que uma coisa pode ser regional e universal ao mesmo tempo? Mas quando nós analisamos a obra do Guimarães, nós entendemos perfeitamente essa expressão que parece paradoxal. O regionalismo desse autor aparece na caracterização dos seus personagens e do espaço físico em que ocorrem suas histórias. Os personagens do Guimarães são típicos moradores do interior de Minas. Vaqueiros, jagunços, pequenos agricultores, grandes latifundiários, pessoas que estão integradas num ambiente que também é caracteristicamente regionalista. As histórias do Guimarães acontecem nas fazendas de gado, nas pequenas cidades do interior de Minas, no sertão mineiro como um todo. Enfim, nesse aspecto da caracterização física dos seus personagens e na caracterização física do espaço onde ocorrem as suas histórias, nós temos o regionalismo muito claro e muito evidente. Porém, quando nós começamos a analisar o enredo, os temas por ele abordados, a obra dele se universaliza. O Guimarães extrapola esse aspecto regionalista ao abordar temas que têm sentido universal. Ele estará sempre discutindo os grandes dramas da alma humana, a eterna luta entre o bem e o mal, Deus e o diabo, os aspectos religiosos, as angústias religiosas, as angústias provocadas pelas reflexões existenciais. Enfim, uma temática que extrapola os limites do regionalismo e tem sentido em qualquer parte do mundo. Aliás, a respeito dessa questão do regionalismo, é bom você entender qual é a diferença que existe entre esse regionalismo do Guimarães Rosa, que pertence ao chamado terceiro tempo modernista, e o regionalismo da segunda geração modernista, do segundo tempo modernista, dos romances de 30, que tem como seu maior expoente o Vidas Secas. Basicamente, gente, o regionalismo do Vidas Secas, o regionalismo da geração de 30 é um regionalismo realista. É um regionalismo baseado numa observação científica, objetiva, de aspectos característicos de uma determinada região, especialmente o Nordeste. O regionalismo do Guimarães Rosa é um regionalismo marcado pelo misticismo, pela religiosidade. Ele não se limita à realidade física e objetiva da região em si. Ele vai além, ele explora os aspectos lúdicos, místicos, religiosos, lendários daquela região, daqueles personagens, daquele espaço físico. Então, ele extrapola esse regionalismo físico-material. E daí a expressão regionalismo universal. Um outro aspecto muito forte da obra do Guimarães, e que também pode ser constatado facilmente no livro Sagarana, é o processo de experimentalismo linguístico. Talvez a característica mais marcante da sua produção literária. Como eu falei, o Guimarães Rosa era apaixonado por aprender novas línguas. Mas não apenas línguas estrangeiras. Ele era apaixonado também por aprender o sentido de expressões bastante características do interior de Minas, do falar coloquial dos mineiros, dos jagunços. E esse conhecimento todo da linguagem, ele colocava em prática na hora de criar as suas obras, as suas narrativas. É uma característica relativamente comum a esse período, esse trabalho mais acentuado com a linguagem, com as experiências linguísticas. O trabalho de criação literária, acentuando aspectos de criação linguística, faz parte também de outros autores do período. Mas, sem dúvida nenhuma, o Guimarães Rosa foi o escritor brasileiro que mais aprofundou esse processo de fazer experiências com a linguagem, de recriar a linguagem, especialmente através dos neologismos. O Guimarães Rosa escrevia suas narrativas datilografando-as nas antigas máquinas de escrever, de datilografar.
Depois de datilografados, as páginas, uma por uma, eram reescritas com auxílio de um lápis, de uma caneta. Ele ia refazendo o texto, frase por frase, alterando a ordem dos vocábulos, juntando duas ou mais palavras e criando uma nova palavra. Enfim, um trabalho experimental que exigia paciência e um grande conhecimento sobre a linguagem de uma forma geral. Então, gente, ler Guimarães Rosa é uma experiência única. A gente costuma dizer que quando se vai ler Guimarães Rosa pela primeira vez, é preciso passar quase que por um processo de aprendizado da sua linguagem. Uma espécie de treinamento. Eu costumo dizer que a primeira leitura é para você aprender a linguagem. Depois você tem que reler o texto para entender a narrativa em si. Mas depois que você leu uma obra do Guimarães, uma história do Guimarães, também você nunca mais confunde o seu estilo. Você reconhece facilmente esse estilo quando você se deparar com uma nova narrativa desse autor. É um estilo extremamente personalizado, único, inconfundível. Um outro aspecto que também é marca característica das suas narrativas é o que nós chamamos de prosa poética. Eu já expliquei isso várias vezes aqui. É aquela narrativa marcada por ritmo, por musicalidade, por uma exploração lírica dos vocábulos, do sentido dos vocábulos ali. E nesse sentido, Guimarães Rosa também é insuperável. Em determinados momentos das suas narrativas, nós temos a impressão de que estamos lendo poesia. Tal é o ritmo, a musicalidade, a cadência que ele consegue colocar nas suas obras aí. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar isso na prática para vocês. Dá só uma olhada nessa sequência retirada do primeiro conto do Sagarana, O Burrinho Pedrez. Olha só. As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, quatritos de couro, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueiro, de chifres imensos, com muita tristeza, saudades dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Não tem como não perceber o ritmo, a musicalidade. O ritmo aqui é conseguido por uma sequência perfeita de versos redondilhos menores. Se você pegar essas sequências, as ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touros, e fizer a escansão, a contagem de sílabas, você vai ver que é uma sequência de versos redondilhos menores, ou seja, aqueles que possuem 5 sílabas. Além disso, os efeitos sonoros, as repetições, as aliterações, as repetições de sons consonantais, as assonâncias, as repetições de sons vocálicos, dão toda uma musicalidade para o texto. Mais abaixo você tem outro fragmento do mesmo conto, só que mais adiante. Diz assim, ó: boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Percebeu? Novamente você tem uma sequência de efeitos sonoros por aliteração, por assonância e um ritmo cadenciado. Se você pegar esses trechos, boi bem bravo, bate baixo, bota baba, e fizer a contagem das sílabas da escansão, você tem uma sequência de versos com 3 sílabas. Agora é importante que você entenda também, gente, que esse trabalho poético, que obviamente exige muito tempo, muita paciência, muita dedicação, o texto não nasce pronto assim. É preciso um enorme trabalho de criação poética para se chegar nesse efeito aí. E isso não tem apenas o objetivo da beleza estética. Isso está a serviço do sentido de acordo com a narrativa. Por exemplo, se você observar, o primeiro trecho, ele mostra uma coisa mais lenta, mais morosa. Isso aqui é a descrição de uma partida de gado. Ele está descrevendo aquela manada de gado que está sendo levado pelos vaqueiros. Então ele descreve como se aquilo fosse um imenso mar de dorsos,
que, à medida que o gado vai andando, parece fazer um movimento que é marcado pela cadência dos versos. Um movimento lento, suave e contínuo no caminhar desse gado aí. O segundo trecho tem uma agilidade maior, você deve ter percebido isso. Essa cena é a descrição de um momento em que um dos vaqueiros é atacado por um boi bravo. E aí o ritmo acelera. A sequência de versos de 3 sílabas dá uma agilidade maior, uma rapidez maior, que está de acordo com o que está sendo narrado. A cena é mais rápida, o vaqueiro precisa se esquivar rapidamente dos ataques daquele boi bravo lá. E assim acontece ao longo de toda a narrativa. Então, só relembrando aí, são características marcantes do estilo do Guimarães Rosa, o regionalismo universal, o experimentalismo linguístico, a invenção linguística e a prosa poética. E ao longo dos 9 contos que compõem esse livro, nós vamos procurar observar, destacar a presença dessas características de estilo que podem, afinal de contas, ser cobradas a qualquer momento aí. Certinho? Vejam, o livro é composto, como eu falei, por 9 histórias, 9 narrativas. Nós temos, dentre essas 9 narrativas, contos que são narrados em terceira pessoa, tem um narrador externo, e temos contos que são narrados em primeira pessoa. O narrador é também personagem da história. Como narradores externos, nós temos o Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Narrativas em primeira pessoa, onde o narrador também é personagem da história. São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e Minha Gente. Então, nas próximas aulas, nós estaremos trabalhando cada um desses contos, analisando o seu enredo, falando dos seus personagens, do espaço onde ocorre a história e procurando fazer uma análise interpretativa de cada uma dessas 9 narrativas. Então não sai daí, eu volto daqui a pouco para começar a trabalhar com esses contos. Até mais!